Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Eu sou a Graciela, estudante do curso de fisioterapia. Essas aqui são as minhas amigas Giane, Ana Carolina e Ana Cláudia. Muito prazer, gente. Nossa. Estamos no 6º período na Universidade de São Lourenço, né? E hoje a gente veio aqui entrevistar a nossa querida Maria Rita. Ela vai trazer muitas novidades pra gente e creio que a gente vai aprender muito, vai ser de grande importância para a nossa profissão, né? Então vamos lá. Maria Rita, faça pra gente uma breve apresentação de você, tá? Certo. E da sua vida profissional. Tá. Eu sou Maria Rita, eu tenho formação em enfermagem, eu sou graduada pela Escola de Enfermagem Venceslau Braz, em Itajubá. E inicialmente eu comecei a trabalhar em área hospitalar, trabalhei durante 14 anos em área hospitalar. Mas sempre, desde quando eu saí da faculdade, eu sempre tive o desejo de trabalhar com mulheres, né? De atuar em obstetrícia. Mas acontece que quando a gente forma, nem sempre as oportunidades que aparecem pra gente são exatamente o que a gente gostaria, né? Então eu fui aberta e a vida foi apresentando outras coisas pra mim. Eu me identifiquei muito com a terapia intensiva do adulto. Eu tive mais contato com o UTI quando eu comecei a fazer plantão noturno, e eu gostei demais. Então a minha primeira especialização ela foi em terapia intensiva do adulto. Fiquei 8 anos direto em UTI, mas logo depois eu tive uma oportunidade de ir para um setor de urgência e emergência. Atuei 2 anos e depois desse tempo eu tive a oportunidade de fazer pós em obstetrícia, que na verdade era o meu desejo original, né? Hoje eu atuo com atenção primária dentro do convênio, né? Então eu atuo dentro de um núcleo de atenção integral à saúde, de uma operadora de saúde, e também trabalho com uma equipe de enfermeiras obstetras. A gente faz atendimento durante a gestação, acompanhamento de pré-natal, a gente faz acompanhamento durante o trabalho de parto, acompanhamento domiciliar de trabalho de parto até o momento de ir para o hospital, e posteriormente, né, pós-parto, amamentação e saúde da mulher em geral. Muito legal, né, gente? Legal. Maria, conta pra gente, o que despertou o seu interesse em trabalhar com a saúde da mulher? Foi uma identificação natural. Desde quando eu comecei a ter contato com mulher, tanto na saúde pública, nos estágios que eu fazia de PSF, eu sempre gostei muito de saúde da mulher, voltado para prevenção, voltado para atuação com foco em câncer de mama, preventivo. Mas quando eu comecei a ter contato com o pré-natal, eu me identifiquei na hora. Na hora. Eu acredito que eu tenho uma formação escolar, né, da minha graduação, que enxerga muito o paciente e as pessoas como um ser, assim, para muito além de doença, para muito além do que está trazendo a pessoa ali, né? Então, eu acredito que parte do que me fez ter contato e ter uma identificação muito grande com o público feminino foi a história de gestação da minha mãe, foi o parto dela em que eu nasci, né, que foi carregado de violência obstétrica, porque eu nasci no Hospital Escola, em 1983. As mulheres não tinham direito a acompanhante, e pelo que ela me conta do meu nascimento, foi bastante sofrido, né? Então, eu acredito que parte dessa identificação tenha vindo inconscientemente em mim através disso, né? E é um público que eu sempre gostei, eu sempre tive muita facilidade de comunicação com as mulheres. Eu gosto muito de ter esse contato, eu tenho muita liberdade de falar de assuntos que as pessoas têm dificuldade com mulheres, né? Então, essa identificação ela aconteceu naturalmente. Eu acredito que em parte tenha a ver com a minha história de vida com a minha mãe. Legal. Legal. E como você trabalha com uma equipe multidisciplinar, né? Como que é a atuação da fisioterapia nessa área? Certo. Dentro da obstetrícia, porque assim, as pessoas
pensam muito quando falam em fisioterapia pélvica, as pessoas pensam só em incontinência urinária de esforço, né? As pessoas pensam só nisso, Sim. né? E algumas pessoas têm pensado hoje em dia relacionado a estimulação sexual, prazer e tudo mais. Só que isso ainda é um tabu, né? Então a gente ainda tem um pouco de dificuldade de enxergarem a fisioterapia pélvica com esse intuito para a mulher. Muitas vezes a mulher quer buscar, mas ela não se sente confortável ainda. Mas a verdade é que pouquíssimo se pensava sobre a fisioterapia pélvica voltada para a obstetrícia, né? Eu acredito que isso tenha relação com a dificuldade que as mulheres ainda têm de conseguir ter um parto vaginal no nosso país, né? Tem melhorado muito. Hoje a gente tem equipes que têm muito mais compromisso, que trabalham mesmo focados no desejo da mulher, em preparar a mulher para esse momento, né? E eu acompanho assim as pacientes, as gestantes que eu acompanhei, que tiveram fisioterapia pélvica voltada mesmo para obstetrícia, para preparo para o parto, o desfecho do parto foi assim extraordinário. Tem uma profissional, inclusive, que se vocês puderem segui-la, né? Eu tenho contato com ela. Ela se chama Lívia Lopes. Ela é uma fisioterapeuta maravilhosa, com uma experiência em obstetrícia, assim, inacreditável. Muito do que ela trabalha e do que ela usa, eu já conhecia, porque eu estudo fisiologia do parto há muito tempo, né? Eu gosto de aprofundar muito nesse tema. E a fisioterapia, a gente tinha esse conhecimento limitado sobre, e essa profissional, ela assim, expandiu esse conhecimento para um nível assim revolucionário, né? E a verdade é que quem entende de fisiologia de parto é fisioterapeuta pélvico com enfoque em obstetrícia, enfermeiro que estuda parto, obstetrizes que são parteiras. Esses são os 3 profissionais que entendem de fisiologia do parto, tá? O médico, ele entende de como atender o parto, né? Ele sabe fazer uma cesariana, mas você vê a quantidade, hoje tem muitos médicos buscando entender fisiologia? Tem, né? Mas ainda é um cenário que quem entende de parto são esses profissionais, porque a gente entende o que está acontecendo ali, né? De acordo com a avaliação que a gente tem no transcorrer do trabalho de parto, como que está acontecendo, em que parte da pelve que o bebê está, o que pode estar segurando esse bebê de progredir, né? Então você precisa ter uma clareza de raciocínio e de entendimento da fisiologia muito grande. Então você precisa estudar a fisiologia, porque a visão muito limitada que a gente tinha do parto era assim, que as dificuldades estavam nas estruturas ósseas. Essa era a ideia maior que tinha, né? Que o bebê não conseguiu nascer de via vaginal, por quê? Porque havia uma desproporção da cabeça com a bacia, ou da pelve do bebê com a pelve da mãe, e que era uma coisa óssea puramente, né? E com estudos, com atualizações, com conhecimento, a gente foi vendo que não, que tem muito mais estruturas ali que não são consideradas, né? Por exemplo, ninguém lembra de ligamentos, e os ligamentos são extremamente importantes, né? Muitas vezes o bebê tá pélvico e ele tenta virar para cefálico e ele não consegue porque a mulher tem alguma assimetria de musculatura ou uma rigidez de ligamento maior, né? E a gente tinha esse pensamento muito voltado só para osso, né? E com a participação da fisioterapia hoje no preparo da mulher, no incentivo, né, de facilitar a fisiologia do parto, todos os profissionais que atuam no parto, eles agregam muito para a coisa conseguir funcionar, né? Então, eu vejo a fisioterapia no parto como uma grande aliada, uma facilitadora, assim, de um valor inestimável para a mulher conseguir ter o parto que ela deseja. E muitas distócias,
elas eram tidas assim como impossíveis de resolver. E depois que a fisioterapia entrou na jogada, e a gente foi vendo que não era impossível de resolver. Por exemplo, vou dar um exemplo assim para ficar só mais concreto, né? Quando a gente tinha um assincletismo, que a cabeça do bebê, um dos parietais entrava primeiro num determinado plano da pelve, e o bebê tinha um desalinhamento, isso era, assim, indicação de cesárea, porque não tinha como resolver, né? E hoje em dia, de acordo com o plano de DELI que o bebê tá, né? Então, o grau da descida na pelve, de que lado esse assincletismo é anterior, posterior, o que essa mulher está sentindo, como que tá a dinâmica das contrações, qual que é a dilatação, né? Todas essas informações, um fisioterapeuta que conhece fisiologia de parto, ele sabe o que fazer para a gente conseguir dar mais espaço para esse bebê se acomodar. Então, eu tive uma experiência maravilhosa com essa fisioterapeuta que eu falei para vocês, que a paciente já estava com dilatação total, o bebê estava assim, num plano mais 1 para mais 2 de DELI, então já estava assim, praticamente ela para entrar no período expulsivo, só que não entrava, ela não começava a fazer força e não mudava nada da dinâmica. E essa fisioterapeuta que eu tô falando pra vocês, ela sabe tanto de fisiologia de parto que ela acompanha a gente por celular. Olha. Então, assim, ela pergunta pra nós qual que é o plano de DELI, quanto de dilatação, como que tá assim, assim, assado, e a gente dá as informações e ela simplesmente fala pra gente, ela sugere o que fazer. O que fazer. Então, nessa situação, a gente tava com esse cenário, já com dilatação total há um bom tempo, e a parturiente queria muito parto normal, muito. E aí, a gente tava nesse estacionado, né? E eu mandei mensagem pra ela. Falei, Lívia, a situação tá essa e essa. O que você sugere? Ela falou assim, eu nunca vou esquecer disso. Ela falou assim, você vai sugerir pra ela ficar deitada na bola, com a perna esquerda, porque era um assincletismo anterior, com a perna esquerda para frente, em abdução, com a planta do pé inteirinha pranchada no chão, e se ela conseguir ficar assim umas 3 contrações, tá ótimo. Olha. Beleza. Foram 3 contrações, ela começou a sentir puxo, começou a ter vontade naturalmente de fazer força, o bebê achou o espaço que precisava para poder alinhar a cabeça, o bebê nasceu. Olha só. Então, assim, essa experiência foi, assim, uma coisa extraordinária. As médicas que estavam ali, elas ficaram passadas, porque elas nunca tinham presenciado um negócio daquele. Então, isso é só um recorte do que a fisioterapia pode fazer, né? Através do conhecimento dessas estruturas e de como elas se relacionam com o bebê, de como que elas se relacionam com a dinâmica das contrações, para facilitar o nascimento. E quais sinais o corpo da mulher dá quando o assoalho pélvico precisa de uma atenção a mais? Normalmente, essas mulheres elas têm queixas relacionadas com escape de urina. A queixa maior delas, e isso tem acontecido em mulheres muito jovens, cada vez mais jovens. Eu acredito que é porque a gente trabalha muito sentada, a gente anda muito de carro, a gente não sabe ter consciência corporal, nós não temos. Quando a gente fala de contração de períneo, a gente pensa em contração de ânus, porque a gente não sabe nem onde o períneo da gente fica, a gente não consegue nem ter essa consciência, né? Então, normalmente, a queixa principal que eu mais vejo tem relação com escape de urina, relação com disfunção sexual, quando elas referem que tem muita dificuldade de lubrificação, que tem muita dificuldade de sentir prazer na relação, né, de ter dificuldade de atingir o orgasmo, as poucas que se sentem confortáveis de falar sobre isso, né, e as mulheres que desejam muito ter um parto normal, de ter um preparo direcionado para o nascimento especificamente, né? Trabalhar a pelve, trabalhar a musculatura paravertebral, trabalhar a musculatura acessória de tudo, né? Porque, na verdade, quando a gente vai fazer um estudo mais aprofundado do parto e do trabalho de parto, a gente vê o seguinte, que toda a musculatura, ela tá intimamente interligada. Que não existe uma coisa assim, que eu vou trabalhar o psoas.
né? Mas pessoas tá ligado numa outra coisa, que tá ligada numa outra coisa, e por aí vai, né? E, assim, uma coisa que a gente tem muita dificuldade, as pessoas têm uma dificuldade de entender, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi muito sobre o trabalho de parto é, durante a contração, a gente falar para a mulher não fazer o trismo, né? Não ficar com a mandíbula presa. Mas qual que é a relação? Existe uma relação entre a tensão do masséter com a tensão do assoalho pélvico, né? E a gente entender que a fáscia é uma coisa só, que ela conecta tudo com tudo, né? Então, se você tem uma disfunção muscular da sua cadeia posterior, isso vai influenciar no seu assoalho pélvico, isso vai dificultar o seu trabalho de parto, isso pode te levar para uma cesárea que não seria necessária se você não tivesse trabalhado musculaturas que não necessariamente estão localizadas na pelve, né? Mas a queixa das mulheres é basicamente essas três: disfunção sexual, perda de urina e dificuldades de preparo específico para o parto. Certo. Maria, quais as principais queixas das mulheres que procuram tratamento obstétrico? Sem dúvida, achar profissionais que consigam prepará-las para o parto. Pro parto. Essa é a queixa maior delas. Às vezes até tem profissionais que sabem trabalhar, né, musculatura pélvica, mas eles trabalham de uma forma muito superficial, ou então voltada só para assoalho pélvico. E às vezes a mulher tem uma outra disfunção, ela tem uma outra questão que não tem correlação direta, ou que a origem não está nessa musculatura ou nessas estruturas, né? Mas de ter um olhar mais abrangente, de conseguir ver de fato como um todo, e que muitas vezes o que é trabalhado na musculatura reflete na parte psicofísica, de como que isso vai impactar na segurança dela, na tranquilidade, na serenidade, no preparo mental mesmo da musculatura indiretamente, né, pro parto e pro pós-parto também. Você acha que ainda existe tabu em falar sobre a saúde íntima? O que você acha que pode ser feito para mudar isso? Eu tenho certeza que existe tabu, absolutamente, né, porque a gente vive numa sociedade que expõe muito o corpo da mulher, mas em contrapartida a mulher não é incentivada a olhar para o próprio corpo e nem valorizar suas queixas, né? A mulher culturalmente, socialmente, ela é entendida como um ser que tem dor, que tem disfunção e que faz parte da vida da mulher, e as nossas queixas de dor são muito ignoradas, né? De várias coisas, porque ou é TPM ou é menopausa, e como se isso justificasse as nossas queixas e a gente não precisasse fazer nada por elas. Então a gente tem muito tabu porque nós mulheres fomos ensinadas desde criança de que a gente não pode se tocar, a gente não pode nem se olhar, né? Então a gente vê uma diferença muito grande ainda, que o menino ele é estimulado a ver o pênis, a tocar no pênis desde muito pequeno, e que as meninas não podem nem sentar de perna aberta, não podem nem mostrar calcinha. Então, se a gente tem esse tipo de pensamento, isso vai refletindo também na vida adulta, né? Então, ainda é um tabu, mas ainda bem que as mulheres estão tendo consciência de que nós não somos só seres reprodutivos, nós somos seres sexuais. Dentro da saúde pública, isso só foi mudar dentro das políticas públicas de saúde em 1985. Porque até então o pensamento era para a parte reprodutiva da mulher. Sexualidade nem se falava. Então a gente já começa a ter um olhar diferenciado, né? Mas precisa ser uma mudança de mentalidade, de entender que a mulher tem direito sim de ter prazer. Se não fosse assim, Deus não tinha criado o clitóris para a gente sentir prazer, que é a única função que ele existe, né? Então, a gente precisa incentivar as mulheres a falar, a criar espaços seguros de abertura para que elas possam falar e ser valorizadas, porque muito se expõe, se trata como produto a saúde física da mulher, mas quando é para a mulher falar de fato da sua saúde, ela não encontra espaço nem abertura para isso. Maria, como a enfermagem e a fisioterapia podem trabalhar juntas no cuidado da mulher durante a gestação e no pós-parto? Eu penso que são os dois principais profissionais. Lógico, todos os profissionais são importantes dentro da equipe multidisciplinar, mas sem dúvida são os dois profissionais que mais têm contato com a mulher.
E eu vejo assim, que eu mesma tenho essa experiência de que são dois trabalhos complementares que funcionam super bem juntos, né? Desde que os dois profissionais tenham um alinhamento de visão e de entendimento, né, do que cada um traz dentro do seu conhecimento e da sua atuação para favorecer aquela mulher dentro daquilo que ela deseja, né, dificilmente não vai ter bons resultados, né? Porque a enfermagem entra com um olhar para o todo, de acolhimento, de valorização da história da mulher, dos desejos da mulher, de vinculação e também dos processos fisiológicos do parto. E a fisioterapia entra focada, né, no trabalho dessas estruturas, no preparo da mulher, no entendimento de outras lesões prévias que podem impactar na resposta da mulher durante o condicionamento dela para o preparo para o parto e pós-parto, né? Mas, principalmente, uma coisa também que é muito deixada de lado é como que a fisioterapia, durante o trabalho de parto, gestação, trabalho de parto e parto, vai impactar também na recuperação dela no pós-parto. E isso é fundamental, de entender que, e muitas vezes fala assim, você fez todo esse preparo e no final você teve que fazer uma cesariana, foi tudo perdido. Nunca é perdido, né? Porque a recuperação do pós-parto, ela vai acontecer independente de ser vaginal ou de ser cesariana. E tudo que você fez de trabalho, né, de fisioterapia, nada nunca é perdido. Nada, absolutamente. Então, a recuperação dessa mulher, independente de ela ter tido a via de parto que ela desejava ou não, vai ser benéfico e nunca é um investimento perdido. Quais benefícios a fisioterapia e a obstetrícia pode trazer para gestantes e mulheres no pós-parto? Sem dúvida, a recuperação, né, do tônus, a recuperação da capacidade do assoalho pélvico em voltar às suas funções. É uma coisa que as mulheres têm muito medo. Um mito muito grande que existe é de que o parto vaginal vai fazer elas ficarem alargadas, né? Isso a gente escuta de muitas mulheres. Elas precisam entender que é uma musculatura que vai retornar ao seu tônus original desde que ela faça exercícios, desde que ela faça acompanhamento, desde que ela faça as estimulações necessárias da maneira correta, né? Mas a principal que eu vejo, o principal objetivo e vantagem é a reabilitação desse assoalho pélvico. Que a gente precisa pensar que essa mulher vai voltar a ter autonomia de esfíncter, é uma mulher que vai voltar à sua vida reprodutiva, né? Então, tudo isso vai impactar em qualidade de vida para a mulher. Então, eu vejo isso, assim, como fundamental para a retomada mesmo da autonomia no pós-parto, na recuperação dela depois da gestação. E como a sua experiência influenciou sua visão sobre o cuidado com o corpo feminino? Bom, em tudo que eu já tive contato, em pacientes que tiveram parto vaginal, parto cesárea, tudo que está voltado para recuperação da mulher, né, e também para essas queixas que ela tem, relacionadas à gestação, a conseguir ter o parto que elas desejam, isso impacta diretamente na autoestima da mulher. E a autoestima para a mulher é um pilar fundamental para a saúde mental. E impacta nas relações dela com ela mesma, impacta na relação dela com a sociedade, na relação dela afetiva, amorosa. Então, eu vejo isso como uma peça fundamental para a mulher manter, né, essa boa relação consigo mesma. Porque a partir do momento que ela desperta para o autocuidado, que ela entende que é uma peça importante para a saúde dela, que o corpo dela precisa ser valorizado, que ele precisa ser cuidado e que ela precisa se observar para entender o que de errado está acontecendo com ela, porque se ela não se conhece, se ela não foi estimulada a se conhecer, ela nunca vai perceber que tem algo de errado com ela, né? E buscar melhorar, isso é a premissa básica para qualquer fonte de saúde, a gente se autoconhecer, né? Então, eu vejo isso como uma ferramenta muito importante para a mulher ter mais valorização com o seu próprio corpo.
né? E isso impacta diretamente na saúde mental e em todas as relações que a mulher tem na sua vida. Certo, gente, foi muito bom, não foi? Foi. Ai, adorei. Eu também amei. Então, vamos pedir para ela deixar uma mensagem para gente, para os nossos ouvintes, né? E depois a gente quer te agradecer muito. Eu que agradeço mais uma vez. Pelo seu... Como diz, a gente fez um convite e ela aceitou de prontidão, né, gente? Foi muito legal. Obrigada a todos. A Maria Rita vai deixar a sua mensagem e encerramos o nosso podcast hoje. Até a próxima, gente. Vai lá, Maria Rita. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer muito pelo espaço, pela oportunidade, pelo convite. Sempre que é uma oportunidade de falar sobre saúde da mulher, sobre saúde da mulher voltada para o parto, pós-parto, é uma oportunidade que nunca deve ser perdida, né? O que eu gostaria muito, muito de deixar de mensagem para quem quer que esteja vendo, seja mulher, seja homem, seja gestante, enfim, todas as pessoas são comunicadores, né? Então, se você tem contato com uma mulher que deseja ter um parto normal, incentive essa mulher. Não desencoraje. Não chame ela de louca. Não fale que ela não sabe o que ela está falando. Evite contar histórias da sua vizinha, da sua prima, da sua tia, que foi uma catástrofe, que foi um desastre. Porque as pessoas têm uma vontade mórbida de falar isso para a gestante, né? De contar a experiência negativa. Se você tem o intuito de levar informação para essa mulher de alguma experiência ruim que você teve ou que alguém que você conhece teve, o que você pode fazer? Você pode indicar bons profissionais para que essa mulher acompanhe. Você pode indicar boas práticas de saúde da mulher. Você pode indicar profissionais de referência, mas jamais dê uma palavra de medo, de terror, de desencorajamento. Não é porque a sua experiência foi ruim ou porque você não teve, infelizmente, a assistência que você gostaria, que isso tem que ser reproduzido por outras mulheres. Então, seja um agente de mudança nessa realidade triste que a gente ainda tem com as mulheres. Seja alguém que leve informação, que conheça um profissional, que indique um bom profissional para essa mulher e não conte histórias de terror para essa mulher, por favor, nem chame ela de louca. Obrigada, então, gente. Muito Boa obrigada. noite. Muito obrigada mesmo, Você, viu? novamente. Até a próxima, né? Até. Tchau.